Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar falando para vocês de uma indicação de livro de filosofia, mais especificamente de um livro de metafísica, um livro de metafísica contemporânea. Muito embora este livro seja introdutório no que tange a filosofia contemporânea, o fato dele se colocar como uma discussão contemporânea de metafísica, ele não é introdutório. Por quê? Porque você vai ter que ter um domínio mínimo ou de noções mínimas de uma discussão metafísica. E em especial, esse livro, ele, muito embora inevitavelmente, quando você discute filosofia, você recorre aos filósofos e à discussão historiográfica da filosofia, a ênfase dele é muito mais nos problemas específicos de filosofia. Eu estou falando aqui do livro Metafísica, Conceitos Chaves em Filosofia, do Brian Garrett. Esse livro em inglês, o título original se chama O que é essa coisa chamada filosofia? What this thing called metaphysics? Quer dizer, o que é essa coisa chamada metafísica? Desculpe. Então, esse livro faz parte de uma série da mesma editora que é chamada Conceito-Chave. E tem conceitos-chave em política, conceitos-chave em ética, conceitos-chave em estética e etc. E esse livro aqui do Brian Garrett, como eu já disse, é um livro que passa por vários dos temas fundamentais relacionados à metafísica. Então você vai ter aqui a discussão sobre a questão de Deus, sobre a questão do tempo, vai ter mais especificamente 2 ensaios relacionados à questão do tempo, se a gente pode chamar o passado ou futuro de real, ou a questão da própria noção de viagem no tempo, se é possível essa viagem no tempo, a questão da identidade pessoal, ou seja, se nós ontologicamente mudamos ou permanecemos a mesma pessoa com relação ao tempo, ou se é possível falar de uma identidade pessoal se haver, por exemplo, um transplante de órgão, de cérebro, ou se esse cérebro for dividido, se existe uma divisão dessa identidade pessoal. Você tem o grande problema também da questão do realismo e do nominalismo, ou seja, a ideia de que se existe os universais ou não, ou qual seria esses universais, ou, por exemplo, se o fato de eu não ter uma experiência com um determinado coisa que a gente chama de universal, se esse universal, enquanto algo concreto, existe. Então você vai ter 2 ensaios dedicados a essa questão, que se por um lado ele vai falar sobre a questão do realismo, o antirrealismo, e a questão dos universais. Então você vai ter uma gama de discussões relacionadas a temas de filosofia e a temas de metafísica. Então esse livro não é indicado para uma pessoa que está iniciando os estudos em metafísica. Então você precisa, de alguma maneira, ter um certo domínio, não só historiográfico, ou seja, dos autores que discutem a questão da metafísica, mas ter uma discussão no sentido conceitual dos domínios da metafísica, ou seja, da ontologia, da filosofia da mente, da questão de Deus, dos argumentos relacionados à questão de Deus, o argumento cosmológico, o argumento do desígnio, o argumento ontológico, como é chamado na história da filosofia. Então, muito embora, obviamente e necessariamente, ele possa estar abordando a partir dos filósofos que discutem e que promovem os argumentos relacionados aos temas,
você tem que ter um mínimo de domínio conceitual dos temas relacionados à metafísica. E, obviamente, você também tem que ter uma mínima familiaridade com a questão da lógica, entendeu? Da lógica aristotélica. Então ele vai ter lá a questão de premissas e conclusões, do silogismo. Então, se você não tiver o mínimo domínio, seja das discussões historiográficas e temáticas da metafísica, e um mínimo domínio de lógica formal, você vai ter uma dificuldade. Muito embora esse livro, em termos dos ensaios, seja mais ou menos 160 páginas, porque os ensaios são curtos, né? Ele vai ter um apêndice com os conceitos que ele vai estar trabalhando, como se fosse um mini dicionário, e vai ter uma bibliografia tanto no final do livro quanto entre os capítulos. Ele vai tá dando indicações tanto dos livros e dos autores citados, como ele vai estar dando explicações sobre essas indicações. E a cada final de cada capítulo, ele também vai estar fazendo um resumo, no sentido assim, de frases, né, sobre os temas trabalhados, e levantando questões, o que é bem interessante. Então, assim, qual seria a qualidade desse livro? É para você que quer introduzir em discussões contemporâneas de filosofia. Você vai ter breves ensaios e decisões curtas, ou seja, não vai ser uma discussão exaustiva. E por outro lado, vai ser rápido, que é só quando você vai discutir ali, você vai ter noções, ou seja, a não ser que você já esteja no nível avançado de uma discussão contemporânea, é bom você ter o contato com esse livro. E você vai também ter contato com os autores que estão discutindo metafísica na discussão contemporânea. Então, assim, você vai ter uma discussão contemporânea sobre o problema dos universais, você vai ter uma discussão contemporânea sobre o problema de Deus, o argumento ontológico, cosmológico, o argumento do desígnio, com indicação bibliográfica dessas discussões. E você vai ter, como é que diz, vamos dizer, soluções ou propostas de soluções ou respostas para uma discussão mais avançada daquilo que há de mais novo sobre muitas das questões metafísicas. Então, assim, qual seria o problema desse livro? Que eu não vou dizer que é um problema, porque a proposta dele é ser uma introdução a esses temas contemporâneos. É que, óbvio, como a metafísica ela é muito abrangente. Então, por exemplo, quando ele vai falar aqui da identidade pessoal é um dos problemas de filosofia da mente, entendeu? Então, assim, a filosofia da mente, você vai ter, por exemplo, a discussão sobre a alma, se existe ou não, muito embora exista um consenso sobre essas questões hoje, mas você não tem uma discussão sobre isso. E outros temas relacionados, por exemplo, à própria ontologia. Quando a gente fala de identidade pessoal, existem muitos outros problemas ontológicos relacionados, do qual a identidade pessoal é só um desses problemas ontológicos. Então, o tema da ontologia não vai estar especificamente aqui, muito embora a identidade pessoal seja um desses problemas ontológicos. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de ontologia, vale a indicação de um dos livros que eu já indiquei aqui no canal sobre ontologia contemporânea. Então, assim, qual as vantagens? Eles vão colocar aqui de uma maneira introdutória, muito embora introdutória, ele vai colocar discussões contemporâneas sobre os temas de metafísica. Mas, como eu já disse, qual seria a desvantagem? É que ele vai colocar de uma maneira introdutória.
Então os ensaios são bem curtos, são diretos, mas uma outra grande vantagem é que o debate que o Brian Garrett levanta aqui é um debate muito aprofundado, apesar de curto e objetivo, onde ele vai colocar, eu vou me arriscar a dizer, todas as questões que podem ser levantadas sobre os problemas suscitados aqui. A questão do tempo, a questão da identidade pessoal, a questão de Deus, a questão dos universais. Muito embora, óbvio, né, que se você quiser uma discussão mais aprofundada ou exaustiva sobre essas questões, você vai ter que procurar uma bibliografia adicional. Agora, óbvio, né? Este livro não é indicado para uma pessoa que está iniciando seus estudos em filosofia e seus estudos em metafísica. Não simplesmente por causa do domínio dos termos, da temática ou a domínio historiográfica, mas também sobre a profundidade de abstração que a pessoa precisa ter para se inteirar com o tema, os temas tratados aqui. Então você precisa de ter paciência. Não é um livro simplesmente para você ler, mas é um livro para você estudar. Você vai pegar, como os ensaios são curtos, então você vai ter a possibilidade de você voltar várias vezes para você entender até mesmo o que o autor quer dizer, os termos técnicos e as explicações, porque às vezes se você estiver muito cansado, se você estiver muito com sono, não é indicado para você ler, porque você necessita um nível de paciência e de abstração. Num vídeo adicional, nós vamos estar falando sobre essa série da Artmed, que é interessantíssima para que você possa adquirir, porque vai tratar de temas contemporâneos sobre as temáticas levantadas por essa série Conceitos Chaves. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vai estar aí o nosso link do Pix aí para se você quiser contribuir e ajudar com o canal. E mais adiante nós vamos estar mostrando outros reviews de outros livros e de discussões tanto teológicas quanto filosóficas aqui no canal. Até a próxima.